Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação autoriza a criação da ZPE de Rondônia. Vamos a Brasília saber os detalhes com o Wellington Lopes. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. As zonas de processamento de exportação, também conhecidas como ZPEs, são caracterizadas como áreas de livre comércio com o exterior. Nelas só podem operar empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializadas com outros países. 80% do que elas arrecadam tem de vir da exportação. Apenas uma pequena parte do que produzem pode ser vendido aqui no país. Essas empresas recebem tratamento tributário diferenciado, ou seja, contam com alguns benefícios. As EPS têm entre os seus objetivos atrair investimentos estrangeiros, criar empregos e promover o desenvolvimento regional, especialmente no norte, onde existem poucas empresas instaladas. Atualmente, há 24 ZPEs distribuídas em 20 estados brasileiros, sendo 4 aí na região norte. Uma está em Senador Guiomar, no Acre, uma em Barcarena, no Pará, outra em Boa Vista, Roraima e mais uma em Araguaína, Tocantins. Mudando de assunto, um levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que faltam varas especializadas em violência doméstica familiar no país. O ideal seria criar mais 120 novos juizados. A região norte precisaria de pelo menos mais 7. O Brasil conta com 66 varas especializadas de violência doméstica e familiar contra a mulher. O problema é que a maioria delas está nas capitais e regiões metropolitanas. Por isso, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, recomenda a instalação de 54 novos juizados, principalmente em cidades do interior. Só para se ter ideia, o Brasil ocupa o 7º lugar no ranking mundial de homicídios de mulheres. Só nos últimos 10 anos, mais de 43 mil foram assassinadas. A maioria agredidas pelos companheiros, ex e até parentes. O número de homicídios contra mulheres em Tocantins, Rondônia, Acre e Roraima ultrapassaram a média nacional de 41,61%. Pará, Amazonas e Amapá ficaram abaixo da média. Com a proposta de criação de novas varas, o Norte deve contar com mais 7 juizados, sendo 2 no Pará. Já os demais estados da região devem contar com mais 1. A análise ela se baseou no critério mais populacional, né? Considerando que é uma área muito extensa, mas que a população não é proporcional. Então a gente procurou identificar os locais em que municípios de maior porte que possam receber varas exclusivas, para então sugerir a criação dessas novas varas. Aumenta-se a denúncia, aumenta-se a responsabilização e aumenta-se a confiança de que vale a pena denunciar, de que a mulher não está sozinha. O novo ministro dos Transportes, César Borges, tomou posse na manhã desta quarta-feira numa cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença da presidente Dilma Rousseff. O novo ministro dos Transportes, César Borges, ex-governador da Bahia e ex-senador filiado ao PR, substitui Paulo Sérgio Passos. Para assumir o ministério, César Borges deixou a vice-presidência de governo do Banco do Brasil. Segundo a presidente Dilma, o desafio agora é tornar o Brasil mais competitivo e desenvolvido. Agora tratamos a manutenção como algo que tem de ter prazo e tem de ter padrão e tem de ter desempenhos, contratos que nós queremos para a área de manutenção das estradas brasileiras são no mínimo de 5 anos. Nós temos a tarefa de duplicar as nossas estradas, principalmente as principais vias, e construir novas vias. São esses os destaques aqui da Capital Federal. Uma ótima noite a todos e até amanhã, Tânia. Obrigada pelas informações. O Wellington tem uma ótima noite, assim como todos da Sucursal Brasília. Em Cruzeiro do Sul, o nível do rio Juruá preocupa as autoridades. Pelo menos 18 famílias já estão desalojadas e a previsão é de que o volume de água do rio aumente ainda mais. A repórter Agnes Cavalcante esteve com o coordenador da Defesa Civil do Acre e tem os detalhes. A situação é crítica, sim, na cidade de Cruzeiro do Sul, e quem vai nos falar mais sobre esse assunto é o Coronel Carlos Gondim, coordenador da Defesa Civil do Estado do Acre. Coronel, como é que está a situação no município de Cruzeiro?
Bom, o Cruzeiro do Sul amanheceu no dia de hoje com a cota de 13 metros e 78 centímetros. Ele está a 78 centímetros acima da cota de transbordamento, onde está alagado o Rio Moa e o Rio Juruá. 18 famílias foram removidas de suas residências até as 18 horas do dia 2. E hoje o Corpo de Bombeiros está efetivamente dentro dos bairros de barco, informando as pessoas da gravidade que é dela permanecer dentro de casa. Então a orientação nossa, que é as pessoas que queiram fazer sua mudança, que estão sendo atingidas por essas águas, que liguem para o telefone 93 do Corpo de Bombeiros em Cruzeiro do Sul, passe o endereço correto que nós iremos fazer a mudança dela de imediato. É um risco muito grande para as pessoas permanecerem dentro de casa. Obrigada, Coronel. De Rio Branco, Agnes Cavalcante para o Amazonsat. Confira agora a manchete do Jornal do Comércio desta quinta-feira. Faturamento do polo industrial de Manaus tem queda acumulada no ano. O faturamento das empresas do polo industrial de Manaus alcançou 2,8 bilhões em fevereiro, representando uma diminuição de 1,7% na comparação ao mesmo mês de 2012, segundo informações da Suframa. No acumulado do bimestre, o faturamento foi de mais de 5 bilhões, o que representa uma queda de 3,1% comparado ao mesmo período do ano passado. Na visão do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, o cenário é realmente de pessimismo. Infelizmente, o cenário de crise internacional e redução dos investimentos tem afetado o desempenho da indústria, principalmente o do setor de duas rodas, apontou. Na verificação em real, os indicadores da Suframa apontam que empresas do PIN registraram em fevereiro um faturamento de mais de 5 bilhões, representando um crescimento de 12,8%. No acumulado do ano, o faturamento chega a mais de 11 bilhões, o melhor desempenho para o período em moeda nacional. Em instantes, 17ª edição do Festival de Ópera do Amazonas terá participação de artistas internacionais. Nós voltamos já já. Em Manaus são 21h22.